Ele nasceu com sexo biológico masculino, mas por conta de um erro médico, decidiram criá-lo enquanto uma menina, fazendo assim uma experimentação de gênero que virou uma tortura absurda na vida de David Heimer. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre David Heimer, o menino que nasceu com pênis, mas foi criado enquanto uma menina e ele nunca se identificou enquanto menina. A gente vai falar sobre essa experimentação de gênero absurda que aconteceu há décadas atrás e que levou ao fim da vida de uma pessoa. A gente vai falar nesse vídeo sobre a construção social de gênero e o quanto que ela não se sustenta por si só. Enfim, o vídeo de hoje a gente vai contar a história de David Heimer. O dia era 22 de agosto de 1965 e no Canadá nascia dois gêmeos, chamados Bruce e Brian. Bruce e Brian eram gêmeos idênticos, mas eles nasceram com um pequeno probleminha. E quando eu digo pequeno é porque realmente não era nada grave, mas ao longo ali do seu desenvolvimento, ainda nos primeiros meses de vida, os pais de Bruce e de Brian perceberam que eles faziam xixi de uma forma um pouco diferente. Decidiram então levá-los em um médico quando eles tinham apenas 6 meses de vida. O diagnóstico foi de fimose. Fimose, para quem não sabe, é quando a pele do prepúcio e do pênis, ela estrangula um pouco a glande do pênis. Esse estrangulamento pode ser um pouco ou muito. Esse estrangulamento pode acontecer apenas quando a pessoa tem uma ereção, fazendo com que a pele não se estique o suficiente para que o pênis ereto possa passar pelo prepúcio, ou então ela pode acontecer de uma forma muito mais fechada e impedir que o prepúcio se retraia e deixe a glande evidente, mesmo quando o pênis está flácido. Enfim, os dois bebês foram diagnosticados com fimose. Fimose é uma coisa muito simples e geralmente o tratamento consiste ou em usos de pomadas para fazer com que a pele ali ela fique um pouco mais elástica, ou então em alguns casos é feita uma cirurgia de circuncisão. Os médicos que avaliaram ali os dois gêmeos indicaram que fosse feita uma cirurgia de circuncisão em cada um deles. Bruce foi o primeiro a ser operado. Mas quando Bruce estava sendo operado, o médico decidiu usar um método de cauterização. O médico fez o corte no prepúcio, retirando assim o prepúcio, né? E, em vez de dar pontos, ele resolveu cauterizar o ferimento. Só que deu errado o processo de cauterização, até porque era uma prática meio que alternativa, não era o procedimento padrão. E o erro que deu foi absurdo e destruiu todo o pênis de Bruce. Bruce ficou sem pênis nenhum aos 8 meses de idade, porque o diagnóstico veio quando ele tinha 6 meses, mas ele foi operado aos 8 meses. Dado o desastre que foi a cirurgia de Bruce, o seu irmão Brian não foi operado. A partir daí, os pais de Bruce e de Brian ficaram desesperados, porque eles tinham acabado de ter um acidente muito grave, um acidente médico muito grave, que destruiu o órgão de um bebê que aparentemente não tinha nascido com nenhum problema genital. Então, eles resolveram recorrer a um psicólogo. O psicólogo em questão era John Monnet. John Monnet tinha uma linha de pesquisa em que ele defendia que a identidade de gênero era um caráter muito mais aprendido, muito mais social do que biológico, e que, portanto, qualquer pessoa poderia ter ali a sua identidade de gênero moldada. Os estudos de gênero nos anos 60, eles estavam ainda bem no começo, então tinham várias teorias diferentes a respeito do que compunha o gênero do ser humano. Alguns defendiam que era algo puramente biológico, outros defendiam que era algo puramente social. Hoje em dia, nós sabemos que gênero é uma construção tanto biológica quanto social, que essas duas coisas estão ali totalmente inferidas uma na outra, junto com o psicológico do indivíduo, fazendo assim com que gênero seja uma construção socio-psicobiológica. Eu já falei sobre isso com vocês em um vídeo relativamente recente daqui do canal. Vocês podem ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. É o vídeo em que eu falo sobre sexo biológico especificamente. Bom, John Monnet tinha essa linha de pesquisa sobre gênero ser algo construído, e era justamente por essa linha de pesquisa dele
que os pais resolveram procurá-lo, já que agora eles tinham um bebê que tinha nascido com um pênis, mas que não tinha mais um pênis. John Monet, ao analisar ali os dois irmãos, tanto Bruce quanto Brian, ele decidiu que deveriam criar o Bruce enquanto uma menina, já que ele não tinha pênis. Então, a partir daí, o bebê Bruce passou a se chamar Brenda. E, além da mudança de nome, o John Monet ele também recomendou que os pais realizassem um tipo de cirurgia de redesignação no bebê. Ele dizia que eles deveriam transformar o que sobrou ali de, enfim, de material de pênis em uma vagina. Isso, a gente está falando de um bebê que não tinha nem um ano de idade. John Monet defendia que era impossível construir um pênis a partir de uma vagina, mas que construir uma vagina a partir de um pênis era uma coisa extremamente possível de ser feita. Extremamente e relativamente simples até. Hoje em dia a gente sabe que as duas coisas são possíveis, mas isso é com a tecnologia de hoje. Hoje em dia nós sabemos que é possível tanto transformar uma vagina em um pênis, quanto um pênis em uma vagina. Mas ainda hoje, com a tecnologia de hoje, a gente sabe que é muito mais fácil transformar um pênis em uma vagina do que uma vagina em um pênis. Mas ainda assim é possível. Mas enfim, voltando para o caso do bebê Bruce, que agora se chamava Brenda, os pais assentiram em fazer essa cirurgia. Mas essa cirurgia não seria feita toda de uma vez, então, a princípio, eles tiraram o que sobrou ali de material e o bebê Bruce passou a urinar por um orifício que tinha ali no seu abdômen. Não era um jeito muito simples de urinar, mas enfim, foi o que fizeram ali. Então era como se o bebê Bruce não tivesse nenhum tipo de genital mais, só tivesse a ureta. No futuro seria realizada uma cirurgia de redesignação. Pelo menos esses eram os planos de John Monet e dos seus pais, dos pais de Bruce, que agora se chamava Brenda. John Monet ficou extremamente feliz com isso, porque seria o método perfeito para ele conseguir provar que o que ele dizia era verdade, que a identidade de gênero era algo puramente social, que dava para se construir a identidade de gênero de alguém. Porque agora ele tinha um objeto de estudo perfeito. Ele tinha um bebê que tinha nascido há pouquíssimo tempo e que tinha nascido com um pênis, mas que seria criado enquanto uma menina. Ao mesmo passo que esse bebê tinha um irmão gêmeo que não tinha acontecido nada com o pênis dele e que seria criado como um menino. Então ele teria a perfeição ali de dois irmãos gêmeos sendo criados no mesmo ambiente, sob as mesmas regras, apenas com as diferenças de que um seria criado enquanto menino, enquanto o outro seria criado enquanto menina. Ele tinha ali tudo que ele precisava para comprovar a sua teoria. E aqui é importante eu dizer que o bebê Brian, ele continuou ali vivendo a vida dele com um pênis e essa dificuldade de urinar sumiu com algum tempo de vida. Com pouco tempo de vida ele já estava urinando normalmente. Ou seja, a cirurgia de fimose ela não era necessária nem para ele e provavelmente nem para o Bruce também. A partir desse momento, John Monet passou a ser o psicólogo dos dois. Então, os pais ali do Bruce e do Brian levavam os filhos ali para o John Monet com uma certa frequência, pelo menos uma vez ao ano, para ele analisar as duas crianças, para ele definir quais seriam as brincadeiras delas e fazer ali enfim, fazer alguns estudos com as crianças. Isso durou até mais ou menos os 10 anos dos dois bebês, né, das duas crianças. Tanto de Brian e quanto de, agora, Brenda. Eu não vou detalhar aqui para vocês exatamente como eram os estudos que o John Monet fazia com as crianças, porque eram umas coisas muito pesadas. Mas ele analisava como é que elas estavam se desenvolvendo, analisava as brincadeiras delas, estabelecia quais seriam as brincadeiras delas, estabelecia quais seriam as vestimentas delas, independente do clima que estivesse fazendo. Ele tentava de todas as formas possíveis fazer com que Bruce, agora chamado de Brenda, atendesse ali a tudo que existiria em um universo feminino, enquanto Brian vivia o exato oposto.
Em todas essas brincadeiras, chegaram a ter, inclusive, fotos, né? Pelo menos uma foto ali, o John Mayer tirou das duas crianças sem roupa. E ele também acreditava que era importante que as crianças elas tivessem brincadeiras sexuais para terem um desenvolvimento completo de sua sexualidade. E nisso ele fazia com que as duas crianças simulassem alguns atos sexuais. Estou falando aqui de crianças. Não acontecia penetração, mas simulavam uns atos sexuais. Onde Brenda, que anteriormente era chamado de Bruce, era a parte passiva dessa simulação e Brian era a parte ativa dessa simulação. Eu nem preciso dizer que isso mexeu muito com a cabeça das duas crianças e que o Bruce, agora chamado de Brenda, passou a ter uma aversão muito grande ao John Monet e ele não queria mais de jeito nenhum continuar indo para aquelas consultas. E John Monet, enquanto estava acontecendo isso, ele dava várias declarações, ele escrevia vários artigos falando sobre as experimentações que ele estava fazendo. Ele não colocava o nome verdadeiro, né, de Bruce, que se tornou Brenda ali, que ele transformou em Brenda. Ele colocava nome fictício, acho que era João e Joana, se não me engano. Mas enfim, ele fazia vários relatórios falando sobre o quanto que o experimento dele estava sendo bem sucedido. Sempre dizendo que estava dando tudo certo e que ele estava conseguindo transformar a identidade de gênero daquela criança que nasceu com sexo biológico masculino em uma identidade de gênero feminina. Tudo isso era o que John Monet dizia na sua produção científica. Sendo que, do outro lado, as crianças estavam sofrendo bastante, não estavam mais conseguindo ter uma vida minimamente normal, e Bruce / Brenda estava com um desconforto tão absurdo que não conseguia mais ir naquele psicólogo. E além das crianças não quererem mais ser atendidas por John Monet, o John também estava insistindo para que a cirurgia do Bruce fosse completa. Além da retirada de testículos, que já tinha sido feita anteriormente, ele insistia para que fosse feita de fato uma cirurgia de designação sexual. Tudo isso deixou os pais das crianças muito preocupados, o que fez com que eles desistissem de continuar levando as crianças para o John. Desde então, os pais de Brian e de Brenda decidiram que era o momento de levá-los em outro psicólogo e ele passou a ser atendido por um outro profissional. Esse profissional conseguiu perceber que, na verdade, Bruce, que agora se chamava Brenda, não se identificava nem um pouco enquanto menina. Bruce tinha aversão a qualquer menção de que ele era uma menina. Ele tinha aversão a todos os signos de gênero feminino que eram atribuídos a ele. Isso foi algo que esse psicólogo conseguiu perceber ali assim que ele começou a atender o Bruce, que era quando o Bruce tinha 9 para 10 anos e, enfim, dos 9 aos 11, o psicólogo conseguiu identificar isso. Tendo em vista a incongruência de gênero que o novo psicólogo estava percebendo em Brenda, ele decidiu que era o momento de Brenda saber a verdade, saber que tinha nascido com pênis, saber que houve um erro médico, saber que, a partir de tudo isso, Brenda passou a ser criada como uma menina, mas que, na verdade, era para Brenda ter um pênis e ter sido criada enquanto menino, enquanto Bruce. Só que, obviamente, não foi o psicólogo a pessoa a revelar isso para Brenda, e sim os pais de Brenda. Quando eles contaram isso, Brenda tinha 13 anos de idade. E Brenda decidiu que não queria mais viver enquanto uma menina, porque Brenda não se identificava enquanto menina. Brenda não queria ser uma menina. A partir daí, Brenda começou a exigir que fosse tratado enquanto menino, que tivesse uma vida de menino, que tivesse a vida que lhe foi negada desde os seus 8 meses de idade. Mas foi apenas aos 15 anos que Brenda parou de usar o nome Brenda e passou a adotar o nome David Heimer. E a partir daí, David começou a trabalhar fortemente na sua transição de gênero, ou na sua destransição, já que a sua transição tinha sido forçada por um psicólogo totalmente despreparado. David começou a tomar hormônios, tomar testosterona, para conseguir ter um desenvolvimento melhor ali no seu corpo. Ele fez o processo que homens trans costumam fazer. Ele também chegou a fazer uma cirurgia de retirada das mamas
e ele foi ali tentando se adequar ao máximo possível ao seu gênero de nascimento, ao seu sexo biológico, ao gênero ao qual ele se identificava. Inclusive, David Heimer fez uma cirurgia de redesignação sexual para construir um pênis. Então, em vez de ter uma vagina sendo construída como John Mayer queria, David conseguiu fazer ali uma cirurgia de faloplastia, enfim, voltando a ter um pênis como era para ele ter tido desde sempre, se não tivesse havido aquele primeiro erro médico absurdo. E aos 25 anos, em 1990, David Heimer conseguiu se casar. O nome de sua esposa era Jenny Fontaine e parecia ali que David tinha conseguido estabelecer sua vida, fazendo ali tudo o que ele sentia que precisava fazer para conseguir consertar todos os erros de terceiros que transformaram a sua vida em um verdadeiro inferno. Mas até então David estava vivendo tudo isso no mais anonimato que poderia viver. As pessoas próximas de David obviamente sabiam de tudo que tinha acontecido, mas David não era uma pessoa pública. David vivia ali a sua vida em anonimato. Mas em 1997, David decidiu conversar com um sexólogo e contar toda a sua história. O sexólogo em questão era Milton Diamond, e Milton encorajou que David contasse sua história para o mundo, porque até então todas as publicações de John Money, elas continuavam ali ativas, elas continuavam, enfim, sendo referenciadas, porque John Money nunca voltou atrás. John Money simplesmente parou de falar sobre o assunto. Ele nunca admitiu que o experimento tinha sido um fracasso. Ele nunca admitiu que ele estragou a vida do David. Ele nunca admitiu que David desistiu de todo esse tratamento assim que soube o que tinha acontecido. Ele nunca admitiu que David jamais se identificou com o gênero feminino, que David se identificava enquanto um homem, que a identidade de gênero de David estava totalmente alinhada com o seu sexo biológico. Até porque, parênteses aqui para autodivulgação, como eu já disse para vocês anteriormente, nesse vídeo aqui, nós temos evidências biológicas de que a identidade de gênero, ela acontece no período embrionário. Ela é formada no período embrionário, pelo menos uma parte dela. Obviamente tem toda a construção social de gênero, e uma coisa levanta a outra. Como eu já disse para vocês, nós somos um ser sociopsicobiológico, e todos esses três fatores precisam ser levados em conta para falar sobre construção de identidade de gênero. Mas o fator biológico é importante. E fica muito claro quanto que o fator biológico foi importante para a construção de gênero de David, que sempre se identificou enquanto um menino, mesmo que tenha sido obrigado a viver enquanto menina. Mas voltando ao Milton Diamond, ele queria muito que David contasse sua história. Milton achava que era muito importante o relato de David na luta contra esse tipo de mutilação genital, que era feita constantemente com crianças intersexo, ou com outras crianças que não necessariamente eram intersexo, mas que já eram ali empurradas para uma operação invasiva, em vez de tentarem outro tipo de tratamento antes. E também, enfim, para desencorajar qualquer absurdo que alguém pudesse querer fazer, como o que John Money fez. E David aceitou. David foi convencido a contar a sua história. E ainda naquele ano de 97, mais especificamente em dezembro de 1997, saiu na revista Rolling Stone uma entrevista onde David Heimer contou toda a sua história. Pela primeira vez, ele contou publicamente tudo o que aconteceu com ele, todos os absurdos que aconteceram com ele. A revista foi um sucesso, as pessoas ficaram muito impressionadas com a sua história, e a partir daí veio também um livro, cujo título eu vou precisar ler aqui para vocês. O nome do livro era As Nature Made Him, The Boy Who Has Raised as a Girl, que em tradução livre seria algo como A Natureza o Fez Ele, o garoto que foi criado garota. Algo mais ou menos assim. Bom, com toda a repercussão, David ficou bastante conhecido, e David, como eu disse, ele tinha se casado com uma mulher, ele era pai de 3, ele era padrasto, de 3 crianças. Parecia que a vida dele estava se estabilizando, mas os traumas que ele sofreu, de tudo o que John Money fez com ele, e que os seus pais permitiram que fosse feito com ele, foram fortes demais. E quando ele tinha 38 anos, em 2004, infelizmente,
David Heimer não aguentou mais e tirou a própria vida. Talvez a publicação de tudo isso, talvez ter a sua história sendo publicada tenha sido um pouco mais pesado do que ele imaginou que seria. E, enfim, não podemos saber exatamente qual foi o estopim. Mas a gente sabe que a origem de toda a sua depressão foram desde aquele primeiro erro médico que destruiu seu pênis até toda a terapia toda a terapia que eu vou chamar aqui de terapia de conversão de gênero que John Monet fez com ele. E, enfim, tudo isso acabou culminando em muito sofrimento, que foi demais para o David Heimer. A história de David, ela é muito triste. Ela foi marcada por muito sofrimento, tanto ao longo da sua infância e início da sua adolescência, quanto sofrimento mesmo depois que ele descobriu toda a verdade e começou a sua vida enquanto garoto, porque os traumas eram muito fortes, os traumas eram absurdos e eu nem consigo imaginar como tem sido para ele. Ele viveu muito do que pessoas trans acabam vivendo, mesmo que ele tivesse uma identidade de gênero que acompanhasse o seu sexo biológico. Ele viveu uma disforia de gênero que foi forçada a ele, que foi imposta a ele, que ele não teve, ele não teve como não ter essa disforia. O que aconteceu com David Heimer foi um absurdo, que jamais deve se repetir. Mas o que a gente pode tirar aqui de entendimento sobre o que aconteceu com ele é que a gente não pode ativamente decidir qual vai ser a identidade de gênero de uma pessoa. A gente não pode decidir qual vai ser a identidade de gênero de uma pessoa. A gente não pode obrigar que uma pessoa tenha a identidade de gênero que a gente quer que ela tenha. A identidade de gênero que a pessoa tem é construída pela biologia dela, pelo psicológico dela e pelas relações sociais que ela vai construindo. Isso não pode ser forçado. Não existe como você direcionar, de você fazer uma conversão para a identidade de gênero que você quer que aquela pessoa tenha. As pessoas, elas precisam ter a liberdade para entenderem a sua identidade de gênero e para fazerem uma transição de gênero se elas assim desejarem. Mas as pessoas, elas precisam ter autonomia para se definirem. E também fica de aprendizado de que cirurgias em crianças, cirurgias genitais em crianças, são um completo absurdo, a não ser quando é extremamente necessário. Mas cirurgias para corrigir uma genitália ambígua, ou uma genitália indesejada, ou corrigir uma coisa que às vezes poderia ter todo um estudo melhor para ver se realmente precisava ser corrigido aquilo, enfim, esse tipo de cirurgia é um completo absurdo. E é por isso que a gente deve lutar contra as mutilações genitais que crianças são submetidas constantemente, principalmente crianças intersexo. Não é o caso do David Heimer, mas esse tipo de cirurgia é costumeiramente feita com crianças intersexo. E as cirurgias de fimose, elas precisam ser realmente em casos que a cirurgia seja a única saída para uma criança. E precisam ser feitas com todo o cuidado do mundo para não destruir o genital daquela criança. E um outro entendimento que fica aqui pra gente é que não, crianças não precisam ser sexualmente estimuladas precocemente para que elas tenham um desenvolvimento sexual saudável. Inclusive, o Brian, o irmão do David, ele desenvolveu esquizofrenia ao longo do tempo. A esquizofrenia, ela já existe a predisposição na pessoa, mas geralmente existe algum fator que desencadeia ela. Tem pessoas que têm predisposição à esquizofrenia e jamais vão ter isso sendo desperto nelas. A gente não sabe ao certo o que foi que despertou a esquizofrenia em Brian, mas a gente sabe que definitivamente os traumas que ele passou também por conta das terapias de John Monet não ajudaram em nada.
Oi, gente, Samantha do futuro e Samantha editora aqui para falar com vocês sobre uma coisa que eu acabei não mencionando no vídeo, que eu achei que não fosse tão importante, mas depois eu pensei bem e não. Eu deveria ter falado sobre isso, que é o fato de que pessoas anti-direitos da população trans usam constantemente esse caso do David Heimer para reiterar que identidade de gênero é uma farsa, para dizerem que não existe esse negócio de transgeneridade e tudo mais, né? E, bom, o que eu queria dizer pra vocês é que não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa que esse caso do David Heimer deixa, assim, evidenciado é de que a identidade de gênero não é algo puramente social. Não é uma construção puramente social. Ela é uma junção tanto da parte social ali, né, do que aquela pessoa vai vivendo, das construções de gênero que a nossa sociedade faz, quanto também de uma coisa biológica, que está intrínseca na biologia da pessoa. É apenas isso que esse caso implica. E também ele é muito legal pra gente demonstrar como. Quer dizer, legal não é porque a história é toda horrível, mas ele é interessante pra gente demonstrar o quanto que terapias de mudança, de conversão de gênero não funcionam, né? Que é justamente também porque não é algo puramente social. Nenhum aspecto de comportamento humano é algo unicamente social. Sempre tem muito da psicologia da pessoa envolvida e em quase todos os casos tem também algum caráter biológico. A gente tá falando desse tipo de comportamento, tá? Porque tem alguns comportamentos que sim, são apenas sociais e tal, mas eu tô falando desse tipo de comportamento. Comportamento que entra mais numa questão de gênero e de sexualidade. Então, esse caso, ele é importante para reafirmar pautas da população trans e para deixar algumas caírem por terra, como a da identidade de gênero ser puramente social. Isso tem que cair por terra mesmo. Mas isso não significa que não existe identidade de gênero, isso não significa que transgeneridade não exista. O próprio John Monnet, né, que é o psicólogo dessa pataquada toda, ele ficou o tempo inteiro batendo no ponto de que as pessoas que estavam falando contra os achados dele, né, os achados falsos dele, eram pessoas transfóbicas, eram pessoas que eram antifeministas. Então ele apelou para isso, mas não, porque o que ele fez foi uma violência com essas crianças, né? Principalmente ali com o bebê Bruce, que depois se tornou David, né? Então, principalmente com o David é que ele foi mais violento ainda, mas ele também foi violento com o Brian, né? Então, o que ele fez foi um completo absurdo. E ele passou a vida inteira dele falando esse tipo de coisa, falando que as pessoas só estavam perseguindo ele porque elas eram LGBTfóbicas, porque elas eram machistas e tudo mais, né? Que eram conservadores reacionários. Só que não. Quer dizer, teve muitos conservadores reacionários que usaram esse caso, sim, para atacar pessoas trans, para atacar direitos de pessoas trans e tudo mais. Mas todo mundo tinha que rechaçar esse caso porque foi um completo absurdo. E muitas pessoas trans evitam falar sobre isso, né? Justamente porque elas veem que isso é dar uma munição ali para a extrema-direita, mas não. A gente tem que falar sobre isso porque foi uma coisa que aconteceu, foi uma coisa muito violenta que aconteceu e que trouxe sim evidências pra gente. Só que a gente tem que pautar essa discussão, a gente tem que pautar esse caso, sempre lembrando que as discussões que foram trazidas é só de que identidade de gênero não é puramente social, que a construção de gênero não é puramente social e que sim, pessoas trans existem, né? Pessoas trans existem. Inclusive, se a gente não tivesse outros profissionais de saúde, para além do John Monnet, estudando transgeneridade e tudo mais, a gente não teria como ter feito as reversões ali no David, né? Não teria como ter feito a cirurgia de mastectomia nele, não teria como fazer a faloplastia nele, né? Cirurgia de designação de novo e tudo, né? Para poder, dessa vez sim, construir um pênis, né? Então, é importante sim a gente pautar esse caso, não podemos levar ele para debaixo do tapete, mas sempre, sempre, sempre lembrando que ele não quer dizer que não existe identidade de gênero. Só quer dizer que a identidade de gênero não é puramente social. E é esse ponto de a identidade de gênero ser puramente social que muitas pessoas, né, que são militantes trans ficam batendo, muitas pessoas que são transfeministas ficam batendo, que a gente tem que parar de bater. A gente não tem que falar que identidade é uma construção puramente social, porque não é. Ela é uma construção que parte dos três pilares, que é pilar da socialização, da psicologia da pessoa, da psique da pessoa e também da biologia da pessoa. A identidade de gênero, a transgeneridade, assim como a cisgeneridade, são fenômenos sociopsicobiológicos.
não dá para excluir um desses fatores. Então não vamos permitir que usem um caso de violência contra uma criança para poder deixar que, enfim, os transfóbicos façam o que querem com isso, né? Consigam construir a narrativa que eles quiserem. Não, a gente tem que pegar essa narrativa, tomar o caso pra gente e colocar ali os fatos sobre esse caso, que é justamente o que eu tô fazendo nesse vídeo. Enfim, vamos voltar ali pra Samantha do passado, que tava mais arrumadinha. Mas antes da gente voltar, eu quero dizer que eu não tô pelada não, tá? Eu tô de top. eu tô de top. Enfim, agora sim podemos voltar para a Samantha do passado. Bom, isso é o que eu tinha pra falar pra vocês sobre a história de David Heimer. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Mas antes de você ir, eu quero falar com vocês que são, enfim, que contribuíram para a vaquinha do Transmissão, porque como vocês podem ver, a qualidade de imagem melhorou muito aqui. A gente teve um salto absurdo na qualidade de imagem daqui do Transmissão. E isso foi graças à vaquinha de vocês. O celular chegou, o S24 Ultra chegou e eu tô conseguindo gravar com ele. E aqui tá o meu S9 Plus, que era quem, enfim, tava me ajudando nas gravações. Foi quem fez as gravações de praticamente todos os vídeos do Transmissão. E agora vocês conseguem ver claramente o quanto que as imagens do S9 Plus, elas estavam mesmo defasadas. Mas eu vou continuar com o celular, ele vai me ser útil ainda para minha produção de conteúdo. E muito obrigada a todo mundo que doou pra vaquinha. Depois eu vou fazer um vlog mostrando o celular, mostrando o computador que eu ganhei também da Kiki, que é, enfim, escrita maravilhosa daqui do Transmissão. E também eu vou mostrar o microfone para vocês que não chegou ainda. Como vocês podem ver, eu ainda tô gravando com o meu microfone antigo, com o meu microfone da Boia, mas o microfone da Holyland, ele tá vindo, ele tá a caminho, ele deve chegar essa semana, e aí a qualidade de áudio aqui também vai melhorar. Enfim, muito obrigada a todo mundo que me ajudou, muito obrigada a quem assistiu esse vídeo também, e enfim, é isso. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é interessante, distribuir ele para mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!